Privilégio poder, primeiro, poder acordar. Segundo, poder adorar. Privilégio enorme. Deus nos fez levantar, nos permitiu nos colocar sobre os nossos pés. Obrigado, Denis. E poder caminhar a esta casa de oração, enquanto outros estão impossibilitados de alguma forma de não poderem estar aqui. Mas temos aí a live e por esse meio alguns ainda conseguem receber a palavra do Senhor. Que manhã maravilhosa, por tudo que Deus já fez, está fazendo e vai continuar a fazer. E eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra com você que está embutida ou está incluída no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7, mas eu quero ler o capítulo 7 com você. Sermão da Montanha é o maior sermão que Jesus faz no Novo Testamento, onde ele passa dezenas de orientações ao povo que se assenta ao redor dele ali, porque a missão de Jesus era ensinar. E quando ele sabe que a hora dele está próxima, ele vai dizer aos discípulos: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. E não se faz discípulo só entregando um panfleto. Não se faz discípulo só dizendo a ele que Jesus o ama. É uma maneira de abrir a porta. Se faz discípulo ensinando. Foi o que Jesus fez com os 12. Foram 3 anos e alguns meses de um ensino intensivo, dia e noite. E desses 12, 11 perseveram. Na verdade, havia dezenas de seguidores com Jesus, mas Jesus escolhe 12 exclusivamente para andar com ele. Desses 12, 11 permanecem. Judas não absorveu nada, não aprendeu nada. É uma outra pregação, mas esses 11 incendiaram o mundo. Então, quando você faz bem feito a questão do ensino e faz realmente um discípulo, é garantia que esse evangelho vai continuar sendo pregado. E eu quero compartilhar o capítulo de número 7. Não quero te prender muito, mas são algumas orientações importantíssimas para as nossas vidas. Diria até vitais para a nossa vida cristã com Cristo. É uma palavra que nos mostra que temos de ter crescimento. Amém? A partir do verso 1 vai nos dizer assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Para que você se preocupa com o cisco do olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do teu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco do seu olho,
Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles vos façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Tome cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês vão identificá-los pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinhos ou figos e ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá, e grande será o estrondo. Amém? Glória a Deus. É um texto até já autodidático, né? Você já lê e você já entende. Mas eu quero me aprofundar em alguns pontos. No capítulo 7, tudo aqui, irmão, do 5 ao 7 é o mesmo sermão. Foi dividido para facilitar a nossa compreensão. Mas no capítulo 7, Deus começa a falar do cuidado que temos de ter em julgar as pessoas.
muitas vezes aqueles que julgam se acham os mais certos, se acham os mais justos. Mas o texto diz que antes de eu tentar orientar alguém, eu preciso olhar para mim primeiro. Eu preciso olhar para tudo aquilo que eu tenho feito ou estou fazendo. Antes de tentar tirar o cisco do olho do teu irmão, o texto vai dizer: arranca o tronco que está no seu. Parece algo exagerado, né? E é exagerado de propósito, Bruno. É exagerado, porque muitos conseguem ver uma coisa pequena na vida do outro, mas ele pratica coisas enormes, horrendas diante do Senhor. Não é possível eu julgar meu irmão, a não ser que eu esteja diante de Deus numa santidade, irmãos. Mas digo que é melhor se manter como servo e entender que todo dia eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como marido, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como filho, como filha, eu preciso melhorar como servo, eu preciso melhorar na empresa como trabalhador. Não importando a posição que eu ocupe, eu preciso ser melhor. A nossa preocupação não é consertar o meu irmão. A nossa preocupação deve se caber a mim e a você, a andar em retidão na presença do Senhor. Porque dessa forma, irmãos, a minha vida já é o exemplo para aquele que está do meu lado. O meu comportamento e a minha atitude já dará direção para o moço e para a moça. Eu não estou falando aqui que você não possa corrigir, mas para isso, nunca se esqueça, você precisa estar reto diante do Senhor. 100%. Porque senão você vai ouvir o que você não quer ouvir. Quem é você para me corrigir? Quem é você para me chamar a atenção? Se você faz coisa pior. Tomara que você nunca ouça um tipo de comentário como esse, porque a nossa autoridade tem de ser a mesma autoridade de Jesus. Quando a Bíblia fala de autoridade, eu já comentei isso aqui, não fala de um homem gritando e dando ordem. Os discípulos e o povo diziam: a autoridade de Jesus é uma autoridade diferente dos sacerdotes, porque os sacerdotes eram opressores, eles obrigavam a fazer. Você era obrigado a receber o sacerdote na sua casa, você era obrigado a dar o melhor alimento da sua casa para o sacerdote, você era obrigado a dar a melhor oferta, porque senão você tinha medo de ser punido. Mas quando Jesus chega e começa a operar milagres, a estar no meio do povo, o comentário qual foi? A autoridade que ele tem é diferente, porque não é por opressão. A autoridade de Jesus vem de andar em retidão com Deus. Alguém que você olha e diz: esse eu vou ouvir, porque ele faz o que está falando, ele pratica o que prega. Me lembro que ainda jovem, comecei a fumar cigarro na escola, e um dia minha mãe achou o cigarro no bolso do meu casaco e falou para o meu pai. E meu pai na época também era fumante, meu pai bebia. E eu não esqueço disso, porque meu pai foi muito sincero comigo na época. Ele falou: filho, eu não tenho autoridade de mandar você parar de fumar, porque eu fumo. Eu só posso te falar que não presta, filho, que é uma coisa ruim. Mas isso é você que vai ter que decidir, porque eu não posso falar para, porque eu fumo.
Isso mexeu comigo, eu nunca mais fumei. Meu pai não me bateu, não gritou comigo, mas agiu sabiamente. Me lembro do dia que eu peguei o carro escondido dele e fui para São Bernardo, numa balada que tinha lá em São Bernardo. Enchi o carro de amigo e fui para lá, escondido. Nós não tínhamos garagem e guardava o carro na empresa, que era próximo de casa. Meu pai bebia e dormia. Eu esperei ele dormir, falei, só vai acordar amanhã. Peguei a chave do carro, com 15 anos de idade. Tinha carta, não tinha nada. Peguei o carro e fui embora. Quando eu tô lá na festa, eu olho do outro lado, o Alexandre, amigo meu, tá do meu lado. O Alexandre fala, ô Marcão. Falei, que foi? Aquele lá não é seu pai que tá do outro lado? Eu fiquei assim, não é possível não. Quando eu olho, era o Ananias. Aí o Alexandre falou, corre. Falei, eu vou correr para onde? Eu preciso ir para casa. Aí ele chegou perto de mim, vamos embora. Eu fui dar a chave do carro para ele. Ele falou, não, você não trouxe? Você leva de volta. E para voltar, irmão? Com o pai do lado, me deu um mal de Parkinson. Perna, joelho, tremia. E eu falei, nossa, eu vou levar uma surra. Aí entramos no quarto. Eu sentei na cama, ele sentou no banquinho do criado. Aí ele fez algo, irmão, que me detonou. Ele falou assim, filho, hoje você me traiu. Ele ajoelhou no chão e colocou o rosto no chão e falou, pisa no rosto do pai agora, porque foi isso que você fez comigo hoje. Ô irmão, eu queria ter levado uma porrada. Levar uma porrada, ia dormir, chorava, acabava, entendeu? Mas aquilo, comecei a chorar desesperadamente. Falei, pai, para com isso. Não, filho, você me traiu. O pai sempre confiou em você. Você tem 15 anos, mas para mim você é homem. Pisa aqui, ele ajoelhado, irmão, na minha frente, com o rosto no chão. Aí chorei, ele levantou, me abraçou. Eu falei, pai te ama. Não faz mais isso. Nunca mais, irmãos. E meu pai nem na igreja estava ainda. Então agir com sabedoria muda a vida da pessoa, das pessoas que estão envolvidas. Agir sabiamente muda a história da tua casa, da tua família. A maneira que você age com a tua esposa, a maneira que você age com o teu marido, vai dizer como vai ser a sua vida, como vai dizer como vai ser seu casamento. E que os teus filhos estão presenciando tudo que é feito debaixo do teto da sua casa. Então, cuidado ao julgar ou querer mostrar o pecado de alguém, reconhecendo que nós somos pecadores. Repito, não estou falando que você não deva. Sim, você deve, mas você precisa ser exemplo para isso. Amém? Glória a Deus. E aí ele vai, essa parte, ele vai dizer assim, não dei aos porcos, e nem joguem, não deem o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos, pois os porcos vão pisotear as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e atacarão. E aqui eu fiz um estudo um pouco mais profundo. Aqui não está falando da questão da pregação do Evangelho. Todos devem ouvir o Evangelho. Todos devem ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus está dizendo aqui da questão
de não perder tempo com pessoas que não querem compromisso com Deus. E alguns, quando Deus fala de cães, vão usar o que você está ensinando contra você ainda. Existem pessoas, irmãos, que não terem compromisso com Deus, que não valem o seu esforço, e principalmente não vale o tempo que você vai gastar com eles. Pastor, como eu vou saber disso? Pela atitude deles, pelo comportamento deles. Tem pessoas, como a Bíblia diz, são como terra seca, estão sedentos pela palavra, e cada vez que eles são ministrados, você vê a graça de Deus inundando a vida deles. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que você vai tentar ensinar, e elas não são ensináveis, são resistentes à palavra, são resistentes ao ensino da palavra. Então não jogue pérola. A palavra, irmãos, é como pérola. O que é pérola? Uma joia preciosa, difícil de se encontrar. Não jogue pérola aos porcos, que vão pisotear. Ou seja, não reconhece. Se você jogar pérola no chiqueiro, ele vai comer. Porque o porco não reconhece aquilo como uma joia preciosa. E Deus está falando, assim é a minha palavra. Nem todos vão apreciá-la, nem todos vão degustar a minha palavra. Então cuidado, não gaste tempo com quem não merece tempo. Gaste tempo com quem realmente quer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Repito, a todos se deve pregar. Toda criatura precisa ouvir o Evangelho, porque naquele dia eles serão julgados. E no julgamento eles não vão poder alegar que não sabia. Não, sabia, o Robélio tal dia pregou, falou para você, e você virou as costas. Ninguém será dado por inocente. Não adianta, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Para entrar no céu, eu preciso estar revestido da presença do meu Senhor, lavado pelo teu sangue precioso. Então a todos é necessário ser pregado, mas ser um discípulo é para quem realmente tem interesse. Deu para entender? Eu me preocupo muito na questão de você entender isso. Aleluia. E aqui vai falar, a oração eficaz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todos que pedem recebem, e todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se o seu filho pedir pão, você dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo aqui, olha, tudo que vocês pedirem, a porta que você bater, a porta do Senhor, ela será aberta. Eu posso dizer mais, ela já está aberta. Pastor, mas eu tenho pedido tanta coisa. Paulo também vai dizer que nós não sabemos pedir. Até para pedir nós temos de orar, irmãos. Orar também porque a gente pede coisas que não precisa. Ou pedimos coisas que achamos que é para o bem, mas muitas vezes nos levará para mal. Quando Jesus ensina a oração dominical, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Seja feito o quê? A tua vontade. Então na sua oração nunca se esqueça que não é a sua, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
A vontade de Deus não traz prejuízo para a nossa vida. A vontade de Deus não destrói o seu casamento, não destrói o seu relacionamento, irmãos. A vontade de Deus é boa. Diga para alguém, a vontade de Deus é boa, irmão. É agradável. O que é uma coisa agradável? Aquilo que enche o teu coração. É agradável. E é perfeita. Então quando você orar por alguma causa ou por alguma coisa, nunca se esqueça, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu penso que isso aqui é bom, mas se for me trazer um prejuízo para mim, se for para trazer um prejuízo para minha casa, se for para trazer um prejuízo para minha família, Senhor, tira da minha vida. Não permita que chegue, Senhor, porque eu quero continuar na tua presença. A minha primícia é andar na tua presença. Então nós temos de ser maduros na nossa oração. Temos de ser inteligente. Eu quero ficar rico. Não é proibido ficar rico, mas nem todo mundo é capaz de ser rico. Tem gente que se perde, irmãos. Eu já cansei de falar quantas vezes eu vi dentro de fábrica, amigos, companheiros de chão de fábrica, assumirem um cargo de posição de ser o encarregado de 10 pessoas. O homem se transforma. Pessoa se transforma em outra pessoa. Todo mundo começa a odiar aquele cara, porque ele não soube se comportar, não foi habilitado para ser um líder. E tem gente que não é habilitado para ser líder, tem gente que não é habilitado para ser rico. E Deus sabe de tudo isso, pela onisciência dele. Talvez de tanto ser pedido, Deus pode até te dar. Mas se Deus não te deu, descansa. Fala para o teu irmão, descansa, irmão. Por quê, pastor? O seu Deus é Deus de milagre. E eu posso te afirmar isso sem medo. Eu vi dentro da minha casa Deus levantar uma pessoa com câncer, comida pelo câncer, e vi Deus colocá-la de pé. Eu vi pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Eu vi pessoas com tumores expulsá-los do corpo na hora ali. Nosso Deus é poderosíssimo. Nós só precisamos entender que Ele tem o melhor para nós. Se o melhor é isso, irmãos, que para muitos Ele acha que se não tiver um carro zero, se não tiver uma mansão, não está bom, irmãos. Esse coração é um coração vazio e um coração carente, porque a melhor coisa que o homem pode receber neste mundo é paz. É poder deitar no seu travesseiro e dormir em paz, irmãos. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem a esposa e os seus filhos à roda da tua mesa, como flores de oliveira, plantada a rios cristalinos, que dão seus frutos em todas as estações. Isso é bem-aventurança, que também está aqui no Sermão da Montanha. Seja um bem-aventurado, irmão. As pessoas pensam, o pastor Marcos prega contra a riqueza. Eu nunca preguei contra a riqueza, irmão. Eu queria que tivesse aqui à frente, que só Ferrari aqui, Lamborghini, que as nossas ofertas fossem, hoje eu vou dar 1 milhão para a igreja. Olha o que eu quero. Mas se isso me tirar da presença dele, Senhor, leva embora. Porque a maior riqueza é estar na presença do Senhor. Não foi que Asaf fala no seu salmo? Olhei para eles e tive inveja. Eles não passam aperto. Eles têm do bom e do melhor. O salmista Asaf falando, eu olho para o ímpio, eu vejo ele se dando bem. Ele não tem desespero, está andando no carrão, come do bom e do melhor.
e eu tive inveja, e por um momento os meus pés quase escorregaram, quase saí da presença do Senhor. Mas aí eu entrei na presença do Senhor. Eita, aí eu entrei na presença do meu Deus e vi o fim deles. Não saia da presença do Rei. Viva com aquilo que Deus tem te dado. Se alegre com aquilo que Deus tem te dado. Que você semeou durante a sua vida, que você semeou estudando, trabalhando, aproveite, porque foi Deus que te capacitou para isso. Aproveite, viva isso. E aqui no versículo 12, a regra de ouro. Já ouviu falar da regra de ouro? O que significa a regra de ouro? A regra de ouro é a regra primordial para a sua vida. Ela é a base para tudo que você for fazer. Versículo 12. Vou pedir para pôr aqui na tela, se possível. 7:12. A regra de ouro. Eu não sei se na sua Bíblia está escrita aí uma referência aí. Se você tiver um lumicolor aí, risca, passa uma caneta em volta e guarda isso daí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Você conseguiu entender? Vou dar um exemplo aqui. Eu queria ganhar um carro. Dá um carro para alguém. Queria ganhar um sapato novo. Tem um sapato para alguém? A lei da semeadura. É Deus quebrando o nosso egoísmo aqui. Deus quebrando a nossa vaidade. Antes de receber, melhor é dar. É chamada a regra de ouro. Você quer ser abençoado? Seja uma bênção para o teu irmão. Você quer ser tratado com educação? Trate todos com educação. Você quer ser tratado em amor? Então trate todos em amor. Independente de quem seja. Eu aprendi dentro da própria igreja e vi isso muitas vezes. Pessoas sendo repreendidas com altivez, com palavras fortes. Eu sempre disse para mim mesmo: Senhor, eu nunca quero praticar uma obra dessa. Mesmo eu sendo pastor, eu tenho que muitas vezes corrigir alguém. Eu quero tratar aquele que eu vou corrigir da maneira que eu gostaria de ser corrigido. Eu me lembro que já contei isso muitas vezes. Quando cometi um erro na empresa que eu trabalhava, na Produquim. Eu inverti a carga do carregamento. Tem um produto chamado mobilidênio. O quilo dele custa uma fortuna. E eu fui fazer a lista de carregamento desse caminhão. E eu inverti os pesos. Coloquei o maior peso para o mobilidênio. E o outro produto, que era um produto agrícola barato, eu coloquei pouco. Então a carga saiu uma fortuna. E o caminhão carregou e foi embora. Só depois que ele foi embora que se percebeu que eu tinha cometido um erro. Mas o meu chefe ali, o Ismael, conseguiu contornar, mandou outro caminhão com a carga certa, trocar a carga. Deu trabalho. E eu falei: nossa, eu vou ser mandado embora, porque foi um erro grave. Aí eu fui chamado pelo diretor, o seu Marcelino, para ir até a sala dele.
Eu fui igual aqueles condenados à morte. Falei, o facão vai descer agora. Eu cheguei, o senhor Marcelino, o senhor quer falar comigo? Ele falou, ó Marquinhos, senta. Sentei, só esperando, né? O cajado. Aí ele, Marcos, eu fiquei sabendo lá. Toma cuidado, Marcos. É um produto caro. Vê se você presta mais atenção. Cuidado, tá? São produtos preciosos que a empresa gasta muito para produzir. E eu sei que você é um ótimo funcionário, que isso não vai ocorrer de novo. Tá? Mas presta atenção, tá bom? E falou outras coisas assim, mas nesse tom ele falou. E ele não era crente, irmão, não era nada. E aí eu saí da sala dele e falei, meu Deus, ele tinha tudo para me bater. E não bateu. Como a Bíblia diz, ele teve misericórdia de mim. E lembro que essa experiência mudou a minha vida. Mudou a minha maneira de tratar as pessoas. Mudou tudo. Mudou. Falei, não, é assim que se for um dia para me repreender alguém, é assim que eu vou fazer. Porque o que muda a pessoa não é o tom da minha voz, mas é a palavra que é ensinada e ministrada. Quem transforma a vida é o Espírito Santo de Deus. É a palavra do Senhor. Então, cuidado. Não faça com alguém aquilo que não quer, que você não quer que façam com você. Amém? Amém. Em tudo. Fala para o teu irmão, em todas as áreas. E aí depois da regra de ouro ele diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla ou larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Aqui nós poderíamos fazer um sermão só com esse versículo. O evangelho de facilidade, sem compromisso, é agradável a muita gente. O sermão só vitória é uma maravilha, irmão. É só vitória e é só bênção. A palavra que o nosso ego quer ouvir todos os dias. Mas quando a palavra é de correção, tem pouco glória a Deus e pouco aleluia. Quando a palavra é um puxão de orelha, quando a palavra vem para o marido, olha, seja o melhor marido. Quando vem para a esposa, seja uma esposa melhor. Quando vem para o filho, olha, honra teu pai e tua mãe. Quando a palavra vem, ó, seja um funcionário exemplar na presença e principalmente na ausência do seu chefe. Dê um testemunho verdadeiro e vivo na presença de todos. E seja a mesma pessoa que você é na igreja, seja no seu quarto com as portas fechadas, aonde só Deus tem o poder de te ver. Ah, mas isso é impossível. Impossível não. Fala para o teu irmão, é estreito. Põe uma camisa. Estou vendo os meninos com as nossas camisas ali, espírito excelente. Quando você vê os artistas aí fora, com faixa na cabeça, sou de Jesus, Jesus é meu, e tem aquele negócio. Mas e a vida dessa galera? E a vida dessa galera? Que testemunho eles estão dando? Que testemunho eles estão anunciando? E o versículo vai dizer: e poucos são os que encontram o caminho. Poucos querem renunciar. Jesus disse: quem quiser vir após mim tem de fazer o quê? Tome e siga-me.
Tomar a cruz, já falei algumas vezes, mas faço questão de repetir. A cruz não é o teu marido, a cruz não é a tua esposa, a cruz não é o teu filho. O símbolo da cruz é matar a carne. Na cruz eu mato os meus desejos mais carnais. Na cruz eu mato tudo aquilo que me afastava de Deus. A cruz representa a morte da carne e a vitória do Espírito. Não sou mais eu que vivo, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E é por isso que a Bíblia vai dizer: a porta é estreita, o caminho é difícil, porque requer muitas renúncias, requer muitos não. E essas renúncias e estes nãos vão te afastar de muitas pessoas, ou muitas pessoas vão se afastar de você. Você é careta, você é chato, você é crente abitolado. Sim, eu sou tudo isso. Nós vamos passar a ser esse tipo de crente. É que você nunca está nas festas, você nunca está. Não, quando posso eu estou. Mas a minha prioridade é o reino. Eu entreguei a vida para o meu Senhor. Eu não dei parte da minha vida para Ele. Eu entreguei toda a minha vida para Jesus. O crente que tenta viver metade mundo, metade igreja, uma hora ele morre. Porque Deus não aceita nada pela metade. A oferta, ela é entregue por inteiro. O holocausto não é um pedaço, é o cordeiro inteiro. E Paulo diz que eu e você somos um holocausto vivo na mão do Senhor. Ou você se entrega, ô irmão, ou pula fora. Você está perdendo tempo. Você vai ficar aqui a vida toda e não vai para o céu. Você vai chegar um dia no culto de manhã, a porta vai estar fechada. Mudou o culto? Mudou. O culto agora é lá na glória. Então cuidado, irmão. O caminho é estreito, difícil. As pessoas falam: não, é fácil ser crente. Não é tão fácil não. A parte mais difícil Jesus já fez. Ligou o homem com Deus novamente. O véu que separava já não separa mais. Aonde só o sacerdote podia entrar, agora eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu posso, Júlia, entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, pelo sangue espargido na cruz do Calvário. Ah, é, pastor, assim é difícil. Fala para o teu irmão: é difícil mesmo. Mas você não está sozinho. O Espírito da verdade habita em você. Ah, mas tem igreja que não prega isso, porque senão os crentes vão embora. Tem. Esse sermão não dá ibope, irmão. O sermão que dá ibope é o profeta que dá carro, que dá casa, que diz que vai dar certo com a sua amante, que vai dar certo com o seu amante. Mas quando se prega a verdade, só fica crente que tem raiz. Só fica crente que tem profundidade com Deus. Eu estou pregando aqui e eu sei que tem corações vibrando na presença do Senhor. E eu não tenho medo, irmãos, de pregar. Como eu já disse aqui muitas vezes, eu queria cantar, Deus não deixou. Deus me chamou e falou que eu nem pregar. Né, Juninho? Deus me chamou para pregar. O Juninho sabe conhecer essa história também.
Deus me chamou para pregar, então eu prego. E não prego o que eu penso nem o que eu acho, eu prego o que a palavra diz. E ela está dizendo que o caminho é difícil e a porta é estreita. Mas fala para alguém, fica nele, irmão. Que lá no final vai se abrir uma porta. Eita, e Jesus vai dizer: no pouco foste fiel, mas no muito te colocarei. Louvado seja Deus. Deixa eu correr aqui. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês vão identificá-los pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar as pessoas pelos seus frutos. Jesus está falando de mestres. Você tem de olhar para mim e observar que fruto eu tenho dado, começando dentro da minha casa com a minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família. Que tipo de fruto eu tenho dado? Que tipo de fruto, de testemunho eu tenho dado neste púlpito e nessa igreja? Deus está falando que a igreja deve observar isso. Quem é o pastor Marcos na sua intimidade? Quem é o pastor Marcos na rua, no centro de Suzano? Quem é o pastor Marcos? Todos os olhos me veem, e eu não vejo quase ninguém. É interessante isso, né? Muitas pessoas me conhecem. Por onde eu passo, pela misericórdia de Deus, pastor Marcos, eu nunca vi. Eu paro aqui na rua, Pepe. Minha esposa, quem é? Não sei. Eu estou sendo visto, eu estou sendo observado. Mas é maravilhoso, meu irmão, quando você chega em qualquer lugar, você é abraçado e alguém diz: eu não conhecia o Senhor pessoalmente, pastor, mas já ouvi falar muito do Senhor. E falam que o Senhor é uma bênção. Eu falo: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Porque todo dia nós lutamos contra a carne, lutamos contra o inferno. Ser pastor da mesma igreja por 26 anos não é para qualquer um, é pura misericórdia de Deus. Você pode falar do seu pastor para qualquer um, e ninguém tem o que falar do seu pastor. Isso é glória e honra para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim tem de ser para todo aquele que se diz mestre, que se diz líder, que está à frente do seu povo. Jesus diz: cuidado com lobos que se vestem de ovelha. Cuidado. Que o lobo, ele quer o quê? Ele quer a gordura, ele quer a carne, e ele quer a lã da ovelha. Estou aqui para apontar ninguém, mas a palavra vai mostrar. Honrar cada oferta, honrar cada dízimo que é dado nessa casa, irmão. Eu sei que muitos crentes são julgados por maus crentes que tem aí fora. Enquanto tem uma ovelhinha que vem a pé para a igreja,
e dá ali seus R$2 de oferta, seus R$10 de oferta de todo o coração, a oferta da viúva. E gente pega essa oferta e usurpa ela, gastando com mansões e carrões. Está cheio, infelizmente. Mas a Bíblia diz: presta atenção nos frutos. Quem é bom vai dar fruto bom, mas quem é ruim vai dar fruto ruim. Nunca uma árvore boa dará fruto ruim, e nunca uma árvore ruim dará fruto bom. Então Jesus vai dizer: é possível identificá-los pelos seus frutos. Diga para o teu irmão: fique esperto. Fique esperto em quem quer ser uma bênção e em quem quer somente se aproveitar da sua posição, da sua colocação. Cuidado. Isso são ensinamentos, tá, irmãos? Não é eu, é a palavra. Você pode chegar em... Eu gostaria muito que chegasse em casa agora, pegasse um caderno e você mesmo pudesse esmiuçar essa palavra. Verdadeiros discípulos, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Muitos usam esses versículos erroneamente, mas a Bíblia diz, irmãos, primeiro, para você entender, o dono do milagre é Jesus Cristo. Se Deus usou um infiel para operar um milagre, quem fez o milagre não foi o infiel, foi Jesus Cristo. Foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, numa necessidade, Deus usou uma mula. E perdão da palavra, está cheio de mula por aí. Mas salvação é para quem tem vida com Deus. Salvação é para aquele que realmente lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só vai entrar no céu aquele que anda com Deus. Vou repetir uma frase que eu amei. Como alguém que nunca andou com Deus aqui quer morar com Deus quando morrer? Me explica isso. O camarada nunca teve uma vida com Deus, e quando morrer eu vou para o céu. Que céu? Céu da boca da onça, irmão. Quem vai morar com... Quem que você leva para a tua casa? O desconhecido ou quem tem relacionamento com você? Para quem senta na sua mesa? Quem vai para debaixo do seu teto? Só aquele que você confia para pôr dentro da tua casa. Só aquele que você tem um carinho especial para sentar na sua mesa. Jesus não é diferente. Só vai entrar no céu dos céus aquele que andou com Ele, aquele que viveu o seu nome 100% aqui. Esse herdará o reino dos céus. O seu nome já está no livro da vida. Ah, profetizou, pulou, curou, mas não tinha vida com Deus, irmão. Que adiantou curar? Lázaro foi curado, mas depois aconteceu o que com ele? Morreu. Morre. O curado uma hora morre. Meu pai foi curado do câncer, mas depois morreu. Minha mãe, Deus ressuscitou depois de um infarto, mas depois morreu. É o destino de todo homem sobre a terra. Mas viver com Jesus, Gil, é para toda a eternidade. Eu ia falar algo numa outra pregação, eu quero deixar aqui, abrir um parênteses. Muitas vezes eu pensava assim: se
Toda pessoa que é curada por Jesus, ela vai ficar firme. Isso é a maior engano e mentira, irmãos. A Bíblia fala de 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E eu, na minha vida, estou com 57 anos, eu vi Deus curar muitas pessoas que não ficaram na presença de Deus. Então a resposta não é a cura, a resposta é a cura da alma. Muitas vezes a pessoa recebe a cura e para ela já foi o suficiente. Então como a gente muitas vezes pensa errado. Por isso que a prioridade, quando desceram aquele aleijado pelo telhado, Jesus olhou para ele e não falou: você está curado. Jesus falou: os teus pecados te são perdoados. Porque a prioridade de Jesus é perdoar os meus pecados. Você consegue entender isso? Consegue guardar isso? Caminhe com Jesus. Eu quero terminar. No versículo 24 ele vai dizer assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é como um tolo, como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá, e grande será o estrondo ou sua queda. Pergunta para o teu irmão com todo carinho: sobre o que você está construindo a tua casa? A rocha é Jesus. E toda casa que é fundamentada em Jesus, ela suporta vento, ela suporta tempestade, ela suporta abalo sísmico, porque Jesus é a rocha inabalável. Mas aquele que constrói a sua casa sob areia, ou seja, sem um fundamento, pode ser um castelo, pode ser a casa que for, no primeiro vento, na primeira tempestade, esse castelo vai ruir. Construa a tua casa sobre os firmes fundamentos da palavra do Senhor. Viva como a palavra tem te ensinado. Porque a vida, irmãos, ela é tão breve. Daqui a pouco nós já passamos. Daqui a pouco a gente está indo embora. E como diz lá em João: se hoje pedirem a tua alma, você vai para o céu ou vai para o inferno? Não precisa perguntar, isso é uma reflexão sua. Se Jesus vier agora, nesse exato momento, estamos prontos? Você está pronto, Senhor? Você pode dizer assim: Jesus, pastor, tranquilo, já estou me vendo nas nuvens. Glória a Deus, porque é assim que todo crente tem de pensar. Mas se você ainda está aí, não sei, meu Deus do céu. Já pensou, irmãos? Graças a Deus eu tenho podido viajar. E nós fomos agora para o Nordeste, né, em caravana. Você está naquela sala de espera ali. Nós estávamos, né, Lu? 20, 23 pessoas. De repente anunciaram o nosso voo. Aí vai chamando por etapas, né? A, B, C. Aí chegou a nossa vez. Qual que é a regra? Eu vacilei, fiquei batendo papo, esqueci de pegar a identidade. Estava só com a passagem. Na hora que eu cheguei, né, que eu peguei lá aquela fila que você dá 10 voltas para descer a rampa, o homem, mostrei a passagem para ele no celular. Ele falou: preciso do RG.
Aí eu olhei para a Fia, né? Sempre o homem é triste, né? Como se ela fosse culpada. Fia, cadê o RG? Eu vou estar com você. E aí tive de sair da fila e procurar o RG. E o pessoal foi passando. Lá, eles me esperaram. Mas aqui, é não abrir e piscar de olhos. E eu preciso estar com meu bilhete na mão. E o Senhor precisa saber quem eu sou, porque o meu nome tem de estar escrito no livro da vida. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Igreja amada, leve isso muito a sério, porque isso custa a sua e a minha salvação. E a Bíblia também vai dizer para mim: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Deus vai pedir conta desse rebanho para mim, de cada um de vocês. E Deus hoje tem de saber que eu tenho me esforçado em ensinar a verdade para cada um de vocês, por mais dura que ela seja, mas é a verdade que salva, a verdade que liberta e a verdade que leva para o céu. Você pode aplaudir o Senhor.